Na aula de hoje, vou resolver algumas questões com vocês sobre trocas de calor, princípio da igualdade das trocas de calor. É sobre esse tema que vamos fazer algumas questões na aula de hoje. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Sanhan aqui, espero que esteja tudo bem com vocês e na aula de hoje, retomem os pontos principais, retomem quais são as fórmulas que nós já usamos, né? Você tem que saber para essa aula calor sensível, calor latente e as trocas de calor, que quer dizer o quê, né? O princípio da igualdade das trocas de calor, a quantidade de calor que um objeto recebe, mais a quantidade de calor que um outro objeto recebe, somando essas duas quantidades de calor, isso vai ser igual a zero. É a partir desse princípio que nós resolveremos as próximas questões. Estamos lá na página 25, apostila 2, bora para a aula. Primeira questão da aula de hoje, como sempre, vamos anotar as partes mais importantes, vamos conversar sobre tudo que temos para fazer, porque essa questão é muito interessante. Primeira questão para nós, para definir quais serão os caminhos que a gente vai escolher. Olha só, um calorímetro contém 240 gramas de água, vamos anotar isso aqui, e ele falou mais uma informação importante para nós, que essa água está a 10 graus Celsius, né? E aí, ele fala, dentro desse calorímetro, que é onde nós vamos fazer essas trocas aí, existe também um metal com 120 gramas. E aí ele fala, esse metal aí está a 130 graus Celsius. Olha só que interessante que ele fala para nós. Supondo que só a troca de calor entre a água e o metal. Então, só vai ter troca de calor entre a água e o metal. Sistema ideal, perfeito para nós. Só existem os dois dentro daquele recipiente e só os dois vão trocar calor, tudo bem? E aí, a pergunta dele para nós, né, é justamente a temperatura final de equilíbrio no sistema em graus Celsius. Então, o que ele quer saber é a temperatura final. Quando atingir o equilíbrio térmico, conversamos sobre isso, não vai ter mais troca de calor. Tudo bem? Estão entendendo até aqui? E aí, ele fala mais algumas coisas para a gente, que a gente já até sabe. Calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Deixa eu só grifar isso aqui com vocês. Então, isso aqui a gente já sabia. E aí, esse metal tem uma quantidade de calor específico, né? O calor específico dele é de 0,40 calorias por grama graus Celsius. Gente, vamos organizar nosso pensamento aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Quais são os objetos ou os materiais envolvidos? A gente sabe que existe água e a gente sabe que existe aí um metal. Tudo bem? O que a gente sabe da água? A água, eu sei que a massa dela é igual a 240 gramas. A massa do metal é igual a 120 gramas. Um é o dobro do outro, já começa a ficar interessante para nós, né? Outra coisa que a gente sabe também, que a temperatura inicial aqui da água é de 10 graus Celsius. E o metal, a temperatura inicial do metal é igual a 130 graus Celsius. Aí, vamos anotar tudo que a gente sabe. O calor específico da água, a gente já sabe que é 1 caloria por grama grau Celsius, e ele falou para nós também que o calor específico do metal é igual a 0,4 calorias por grama grau Celsius. E aí, gente, a temperatura final, essa é a pergunta dele, né? Qual é a temperatura de equilíbrio? Qual é a temperatura final? É isso aqui que ele quer saber. Bom, conversamos a nossa aula, como é que a gente faz para resolver isso, né? É um sistema aqui de troca de calor. O que a gente sabe, né? Que a quantidade de calor que um recebe vai ser igual mais a quantidade de calor que o outro recebe, isso vai ser igual a zero, né? Então a gente podemos escrever assim, né? Faz de conta que eu não sei quem está perdendo, quem está ganhando, né? Não importa isso para nós, mas o que eu sei? Como só tem duas coisas envolvidas nessa questão, a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do metal, isso aqui tem que ser igual a zero. É claro que eu sei, né, que a água vai ganhar calor, a água vai ganhar energia e o metal vai perder. Como é que você sabe? Porque olha a temperatura do metal, 130. Olha a temperatura da água, 10. Então é claro que o metal vai perder energia, vai perder calor para a água, tudo bem? Vamos fazer juntos isso aqui agora, já sabemos todas as informações. Tem mudança de fase aqui? Não tem mudança de fase. Quando tiver mudança de fase, eu vou fazer um gráfico com vocês, porque eu me sinto mais seguro para conseguir resolver esse tipo de situação. Mas como não tem mudança de fase, eu vou direto aqui, né? A água vai ser aquecida, o metal vai ser resfriado. Só temos aqui um que macete, tudo bem, gente? Então, para a água,
vai ser a massa da água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Para o metal vai ser a mesma coisa, ó, mais a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, e claro, isso aqui tudo igual a zero. Tudo bem até aqui? Pegou comigo? Ó, vamos fazer aqui, massa da água 240, calor específico é 1, vezes aqui a variação de temperatura. Olha só, como é que você calcula a variação de temperatura? Não é a temperatura final menos a temperatura inicial? Eu sei, que eu já sei esse valor aqui, eu só vou esperar um pouquinho para substituir o valor dele aqui para vocês entenderem muito bem passo a passo. Isso aqui, ó, vai ser mais a massa do metal, que é 120 gramas, vezes o calor específico, que é 0,4, e aqui novamente, né, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, só que nesse caso é do metal, e isso tudo igual a zero, tudo bem? Ó, aqui já dá pra gente fazer umas coisas, né? Por exemplo, não sei se todo mundo consegue perceber isso, mas olha só que legal que a gente pode fazer. Posso dividir isso aqui, ó, presta atenção, eu vou dividir todo mundo por 120. Se eu dividir isso aqui por 120, isso aqui dá 1. Se eu dividir isso aqui também por 120, isso aqui dá 2. E se eu dividir o 0 por 120, quanto que dá isso aqui? Dá 0, né? Então o que eu fiz? Eu dividi todo mundo por 120. Você entendeu o que a gente fez aqui? Tudo bem. Ó, então, deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Agora eu não preciso mais saber os valores lá em cima. E aí, vamos substituir aquilo que falta para a gente substituir e calcular o que dá. Então aqui, ó, ficou 2 vezes 1. A gente sabe, né, que 2 vezes 1 costuma ser 2. E aqui, ó, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial da água, né? Você lembra disso? É 10. Aqui, ó, mais. Aqui vai ficar 1 vezes 0,4. Isso continua sendo, né, 0,4, que multiplica a temperatura final, que a gente quer saber, menos a temperatura inicial, que é menos... aqui vai ser 130, né? Menos 130, isso tudo igual a zero. Agora, o que a gente faz, né? Vocês já devem ter percebido, podemos fazer aqui, ó, distributiva, isso multiplica isso, multiplica isso, isso multiplica isso, e isso multiplica isso. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então vamos juntos aqui, gente, ó, com muita calminha, vamos lá, ó, 2 vezes a temperatura final, menos 20, e aqui vai ficar mais, ó, 0,4 vezes a temperatura final, e aqui vai ficar menos 0,4 vezes 130, e isso tudo igual a zero. Tudo bem, gente? Dá para melhorar algumas coisas aqui, né? Deixa eu pensar. Vamos fazer com calma aqui, ó. O que eu tenho? Aqui eu tenho 2 temperatura final e aqui 0,4 temperatura final. Então, se eu somar 2 com 0,4, eu tenho um 2,4 temperatura final. Tudo bem? Esse θ aí é a temperatura final, se liga nisso. Aí, gente, aqui vai ficar menos 20 e a gente precisa resolver essa conta aqui. Vou fazer de novo, olha só, cancelar esse zero com esse zero aqui. Isso aqui fica 4 vezes 13. 4 vezes 13, 4 vezes 3 vai ser 12, vai 1, isso aqui vai ser 52, né? Então aqui, deixa eu só completar com vocês. Aqui vai ficar mais 52. Opa, aqui na verdade é um menos, né? Vamos apagar isso aqui, porque isso aqui é um menos. Então aqui vai ficar menos 52, e isso aqui é igual a zero. Agora dá para a gente melhorar um pouco, né? Se você notar comigo, 2,4 aqui vezes a temperatura final, ó, vamos somar, menos 72, e isso tudo vai ser igual a zero. Vou continuar com vocês aqui, ó, 2,4 vezes a temperatura final, isso vai ser igual a 72, e aí você já percebeu que vai ser 72 dividido por 2,4, e a resposta aqui vai ser igual a 30 graus Celsius. Tudo bem, gente? Deixa eu destacar isso aqui com vocês para mostrar qual é a nossa resposta final. E aí eu deixei aparecendo ali em cima as alternativas, dá para a gente colocar já a alternativa correta. Ficamos com a alternativa B. Tudo bem, gente? Entenderam? Uma primeira questão um pouco mais simples, né? Só para a gente aquecer. Vamos fazer a próxima questão. Aparecendo a próxima questão para nós, 31, estamos na página 25, e aí, como sempre, vamos fazer a leitura com muita calma, muita paciência. Ó, gente, vamos comigo aqui, ó. Um calorímetro cuja capacidade térmica é 20 calorias por grau Celsius. O que ele quer dizer isso aqui, né? Que o cara tem capacidade térmica... esse cara não é mais ideal, percebeu? A diferença é essa. Quando você tem um calorímetro, o que é o calorímetro? Né? O recipiente, o local onde a gente vai fazer as trocas de calor. Se ele for ideal, ele não tem capacidade térmica, ele não vai absorver nem perder energia, nem calor. Agora, se ele for real, que é a maioria dos casos que nós temos, né, ele sim vai interferir, ele vai trocar, ele vai ganhar, ele vai perder energia,
e calor, tudo bem? Então agora temos um componente a mais aí na nossa questão para a gente poder resolver, tudo bem, gente? Bom, sabendo isso e continuando a fazer aqui as nossas anotações, olha só, o que está acontecendo? O que tem dentro desse calorímetro? Ó, o calorímetro contém 80 gramas de água a 20 graus Celsius, tá? E aí, para ajudar a gente, ele fala assim, ó, um sólido de 100 gramas e temperatura de 85 graus Celsius é colocado no interior do calorímetro. Então, se você notou comigo, nós temos aqui três coisas, né? Nós temos o calorímetro, nós temos a água e nós temos também o objeto que ele falou, o sólido que ele colocou dentro do calorímetro. Então, esses três objetos, esses três componentes vão trocar calor. É isso que você tem que se ligar, tá? Aí, ó, presta atenção no que ele continua falando para nós, ainda que não acabamos a leitura, né? Sabendo que o equilíbrio térmico se estabeleceu em 25 graus Celsius. Ó, falou para nós aqui, ó, a temperatura final. Essa é a temperatura final, tá? Determine o calor específico desse sólido. Então, o que ele quer saber é o calor específico do sólido. Tudo bem, gente? Então, ó, novamente, sabemos e anotamos várias coisas, vamos organizar. Então, ó, temos três coisas, né? O que a gente tem? Vamos anotar aqui, ó. Nós temos o calorímetro. Vamos anotar aqui. Temos também a água, vamos anotar aqui embaixo, e temos também aí o que ele chamou de um sólido aqui, beleza. Então, em relação ao calorímetro, gente, se liga nisso. O que a gente sabe? Eu sei que ele tem uma capacidade térmica, lembra da capacidade térmica? É um Czinho cortado, né? Que vai ser igual a 20 calorias por grau Celsius. Ó, vamos seguir aqui. Agora a gente tem a água, a massa da água vai ser igual a 80 gramas, e eu sei que a temperatura inicial da água é 20 graus Celsius. Tudo bem? Aí, em relação ao sólido, né, nós sabemos que a massa desse sólido é igual a 100 gramas e sabemos também que a temperatura inicial desse sólido é de 85 graus Celsius. Tudo bem? E aí? Qual que é a temperatura final? Né? Eu vou colocar aqui a temperatura final, porque a temperatura final vale para tudo. A temperatura final é igual a 25 graus Celsius. Pegou comigo, gente? Beleza? Aí, deixa eu contar o segredinho dessa questão, né, cara? Ó, deixa eu ler o comecinho de novo com vocês. Olha só. Um calorímetro cuja capacidade térmica é de 20 calorias por grama grau Celsius contém, a água está dentro dele, né? 80 gramas de água a 20 graus Celsius. Cara, se você tem um copo, né? Vou até pegar aqui meu copo com café, né? Tem leite com café dentro dele. Aí eu vou aqui e meço a temperatura do leite. A temperatura é de 20 graus Celsius, igual está na nossa questão aí. Qual que você acha que é a temperatura do copo? Ah, o copo está a 30 graus Celsius, o copo está a 10 graus Celsius. Tem como a temperatura do copo ser diferente da temperatura do leite? No meu caso aqui, não, né? Então, no nosso caso, tem como a temperatura do calorímetro ser diferente da temperatura da água se o calorímetro contém a água está dentro dele, percebeu? Então, isso é um detalhe muito sutil. Se eu não contasse esse segredo para você, às vezes a gente fica um certo tempo pensando até descobrir isso. Mas ó, o que eu sei também? Que a temperatura inicial do calorímetro é também 20 graus Celsius. Por quê? Porque a água está dentro dele. Tudo bem, gente? Então, agora, né, faz de conta que eu não sei quem está perdendo, quem está ganhando, mas o que a gente sabe, né? Ó, vem comigo aqui. A quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor desse sólido, isso tudo somado tem que ser quanto? Zero. Pegou comigo? Então agora nós temos três contas para fazer. Em relação ao calorímetro, eu até poderia pensar em escrever aqui ó, um macete, né? Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Só que se você notar comigo, eu não sei a massa nem o calor específico do calorímetro, e ele também não está nem querendo saber o que é isso. Só que, o que quer dizer esse produto aqui, ó, massa vezes o calor específico? Isso é para nós a própria capacidade térmica. Então, eu vou colocar aqui ó, a capacidade térmica, que a gente sabe, né? E aí vamos seguir aqui para a água, ó, mais a massa de água, calor específico da água, a questão não falou, mas a gente sabe que é 1, tinha na questão passada, né? E aí, vezes a variação de temperatura, chegamos agora no sólido, mais a massa do sólido, calor específico, que é isso que a gente quer saber, nem anotei aqui, deixa eu anotar aqui, ó, calor específico é o que a gente quer saber. E aí, vezes a variação de temperatura, e isso tudo
igual a zero. Tudo bem? Ó, já dá para a gente substituir vários valores aí. Vamos junto fazer isso aqui? Capacidade térmica, a gente sabe que isso aqui é 20 vezes a variação de temperatura. Eu já vou colocar aqui, posso colocar direto, né, gente? Ó, variação de temperatura é final menos a inicial. Essa aqui é final, essa aqui é inicial para os dois, né? Então aqui vai ficar, faz comigo aí, junto comigo. A final é 25, menos a inicial que é 20, fecha parênteses, mais a massa de água, 80 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, e aqui vai ficar igual do calorímetro, né? Ó, a temperatura final é 25, a questão falou isso para nós, menos 20, que é a temperatura inicial, fecha parênteses, vem comigo, mais a massa do metal, mas eu sei essa massa do metal é 100 gramas, vezes o calor específico é o que a gente quer saber, e aqui ó, vai ficar um pouquinho diferente, né? Qual que é a temperatura inicial desse cara? 85, né? Afinal, continua sendo a mesma, 25 menos 85, fecha o parênteses, e isso tudo igual a zero. Entenderam até aqui? Eu vou abaixar um pouquinho, só para a gente ganhar um pouco mais de espaço, não tem alternativa, não preciso deixar mais nada, vou subir bastante aqui, e agora sim, beleza, podemos seguir. Vamos resolver as continhas? Ó, vamos com calma, sem pressa, não precisa ter pressa não. Então aqui ó, vai ficar 20, isso aqui 25 menos 20 dá 5, vamos colocar aqui 5, ali vai ser a mesma coisa, né, ó, 80 vezes 1, isso dá 80, e ali dentro vai ser 5 também, né, 25 menos 5 dá 5 também, beleza, e aqui vamos seguir juntos, ó gente, mais, aqui vai ficar 100, que multiplica o calor específico, que multiplica aqui, eu vou deixar entre parênteses ainda, porque, olha só, é 25 menos 85, quanto dá essa conta? Essa conta vai ser menos 60, tudo bem? E claro, isso tudo continua sendo igual a zero. O que eu tenho para falar para vocês em relação a essa matéria? Eu acho que vocês já perceberam isso na matéria passada. Não é muito difícil, né, mas as contas são longas. Se você não estiver concentrado, se você não estiver atento, às vezes a gente acaba errando alguma besteirinha aí, o que é normal também, não se preocupe com isso, tá? Vamos continuar fazendo as contas? Ó, vamos junto aqui. 20 vezes 5, isso vai dar 100. Aqui a gente tem mais 8 vezes 5 é 40, não posso esquecer que tem mais um zero ali, então isso aqui vai ser 400. E aí, ó, mais... na verdade é menos, né? Porque tem um menos aqui, esqueci disso, né? Tá vendo? Tem que prestar atenção. Então aqui vai ficar menos, ó, 100 vezes 60 vai dar 6.000, então aqui vai ficar menos 60 mais 2 zeros, então é 6.000, tá certo? Vezes o calor específico, e isso tudo aqui, ó, igual a zero. Tudo bem, gente? Agora, ó, se liga no que eu vou fazer, prestem atenção, eu vou pegar esse menos 6.000C aqui, vou jogar pro lado de lá, vou isolar esse cara, ele vai ficar sozinho ali, tá? Então, já vou jogar para o lado de lá e vou inverter a coisa toda para ficar um pouco mais rápido para a gente resolver isso. Então, ó, ficamos aqui com 6.000 vezes o calor específico, e isso aqui vai ser igual, olha só, 100 mais 400. Aqui dá para fazer tranquilo, né? Dá 500, então aqui vai ficar 500, e aí resolvendo, isolando o Czinho, a gente tem que o Czinho vai ser igual a 500 dividido por 6.000. Olha que loucura, tá? Aí, gente, se você me ajudar a resolver essas contas aqui, dá pra gente cancelar 2 zeros aqui, dá pra cancelar 2 zeros aqui, e aí a gente chega quase no final dessa questão, e a gente percebe que falta só mais uma continha, o calor específico vai ser igual a 5 dividido por 60, e esse calor específico aqui vai ser igual a 0,08 calorias por grau Celsius. A mesma unidade que a gente usou para a água, tudo bem, gente? Ó, deixa eu só destacar isso aqui com vocês para a gente finalizar essa questão. E aí, estão entendendo? Não mudou muita coisa, mas mudou um pouquinho, né? A gente colocou mais coisas, mais variáveis para a gente fazer essas contas aqui. Tudo bem?